Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para explicar ou pelo menos desmistificar o indicador de temperatura, né, da caminhonete S10 até o ano ali de 2011, né, 2012, antes daquele modelo mais novo, né? Eu não sei nesse modelo mais novo da S10 se o indicador de temperatura ele tem a escala de temperatura, né? Por exemplo, se ele indica lá quantos graus está o motor, mas nos modelos anteriores essa escala não existe no medidor de temperatura lá do painel, tá? Para quem tem interesse no medidor de temperatura, no código dele é esse aí, ok? O medidor é esse aqui, desse jeitão aí. Ele só tem uma conexão aqui em cima, tá? Para o fio que vai para o painel, tá? Depois eu explico para vocês como que ele funciona. E essa parte aqui ela fica submersa lá na saída, no cano, né? De saída de água do bloco do motor. Na verdade, saída de água do cabeçote, lá em cima, bem na parte mais alta do cabeçote, ok? O próximo vídeo aí eu vou estar explicando quais foram as informações que eu consegui com o fabricante deste sensor aqui, ok? Eu estive em contato com a Chevrolet através do e-mail dele, né, da Central de Atendimento ao Consumidor, só que eu cheguei a informar, né, que minha caminhonete é uma caminhonete 2003, já tem mais de 10 anos de fabricação, e que por causa disso eles não poderiam me passar nenhuma informação da caminhonete, porque ela já tinha mais de 10 anos de fabricação, né? Sendo que as caminhonetes 2011 e 2012 ainda não tem 10 anos de fabricação, então eu poderia alegar que eu tinha uma caminhonete 2011, 2012 e eles teriam que me passar a informação, mas enfim, eu não quis me estressar muito, porque as montadoras elas são assim, elas dificultam o acesso à informação. Então nesse caso eu liguei para a MTE Thomson, que é a fabricante deste sensor de temperatura, e eu consegui essas informações, tá? Esse sensor ele funciona com uma resistência essa resistência é uma resistência especial, tá? Ela é chamada de termistor. Esse termistor ele varia a resistência dele de acordo com a temperatura que ele mede aqui nessa parte de baixo. Então, no caso, o pessoal lá da equipe técnica da MTE Thomson me passou essas informações. Em 60 graus, a resistência que você vai medir aqui neste sensor é de 133 ohms. Em 90 graus, 69 ohms, e 120 graus, 35 ohms. Por quê? Porque que quando aumenta a temperatura, diminui a resistência? Porque o fio que se liga aqui, nessa parte aqui do sensor, é o negativo da bateria, né? Na verdade, como isso aqui está em contato com a parte metálica do bloco do motor e tudo ali está em contato com o terra, né? Vamos colocar assim, que é o negativo da bateria. Então o que sai aqui em cima é negativo, e esse negativo que sai aqui em cima vai para o medidor lá de temperatura que fica lá no painel. Então quanto menor a resistência por aqui, por que passa daqui para cá, o ponteiro ele vai apontar mais para a direita. Quanto maior a resistência, ele vai apontar mais para a esquerda. Então vocês podem ver que o medidor ele começa mesmo em 60 graus, porque o ponteiro lá ele está apontado para 60. Então antes de 60 ele não mede nada. Antes de 60 graus ele não está medindo nada. Então à medida que vai aumentando acima de 61, ele vai começar a apontar para o meio ou mais para a direita, começando, né, em 133 ohms. Então, numa resistência menor, eu tenho 90 graus, né, que no caso 69 eu tenho 90 graus. Numa resistência menor ainda, de 35 ohms, eu tenho 120 graus.
Então, a escala do ponteiro é essa, né? Você começa em 60, vai até 90, que é a temperatura de trabalho ideal do motor, e depois 120, que nessa condição o seu motor provavelmente já deve ter fundido. Aqui a gente tem o painel da S10 modelo antigo. Eu acredito que esse painel aqui ele é até 2006, se eu não estou enganado, né? Posso estar enganado. Então a gente tem aqui, eu vou aproximar bem aqui, deixa eu pegar o mouse aqui. Esse primeiro ponto aqui é 60 graus. Esse aqui 75, 90, 105 e 120 graus, tá? Então, para quem quer saber, essa é a escala 60, 90 e 120. A questão mesmo aqui é que é o seguinte, a minha, pelo menos a minha 2003 diesel, ela trabalha aqui assim, um pouquinho acima de 75, eu diria que uns 80. Ela trabalha bem aqui assim, ó. Ela não trabalha aqui, ela trabalha aqui assim. E como a temperatura de trabalho, na minha humilde opinião, de trabalho ideal é 90 graus, então ela não está trabalhando bem na temperatura ideal de trabalho. A gente pode pegar aqui o painel da mais nova e é a mesma coisa, 60, 90 e 120, tá? Eu não sei se vocês já pararam se vocês já repararam a Amarok V6 é a mesma coisa. O meio aqui é 90, é a mesma coisa, e é um motor V6, né? Que ao meu ver esquenta mais, né, que um motor 4 cilindros. Os 6 cilindros esquenta mais. Então é 90 na Amarok V6, 90 nas S10, até o último ano de fabricação com esse painel aqui, que é 2011, 2012, não tô com a informação precisa agora, mas essa é a escala do painel, ok? Tanto faz se é antiga, tanto faz se é o modelo mais novo, beleza? No próximo vídeo eu vou mostrar a medição do sensor com multímetro, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, ok? Bom, esse aí é o meu multímetro, tá? Para quem não sabe o que é um multímetro, ele é um aparelho que faz várias medições, tá? De acordo com cada modelo de multímetro. E no caso aqui, para medir o sensor, a gente vai utilizar a escala de resistência, né? Que no caso é esse ícone aqui, parece uma ferradura. Eu já fiz a ligação toda aqui. Vocês podem ver que aqui no sensor, tanto faz se você liga a ponta vermelha desse lado ou desse lado, ou a ponta preta desse lado, tanto faz. O importante é que você esteja medindo de uma ponta a outra do sensor, né? Não ligando esse cara aqui e esse cara aqui, não vai adiantar nada. Então tem que ser naquela pontinha ali com o restante aqui do sensor. Vamos lá. A informação técnica fala que abaixo de 60 graus a resistência tem que ser bem maior do que 133 ohms, que é o que está ali. A gente que está lendo, no caso, 296 ohms, tá? Se a gente pegar o termômetro aqui e apontar pro aparelho, pro sensor de temperatura, né, pro medidor de temperatura, a gente está vendo aí 36 graus, né? Então, abaixo de 60 graus, porém, a resistência é maior. Tem que ser maior, né? Condizente com o que está ali, com a informação técnica que foi passada pela MTE Thomson, ok? Eu vou fazer um teste em seguida na caminhonete. Eu vou esquentar lá o motor da caminhonete e vou fazer esse mesmo teste com esse mesmo aparelho, porém direto no sensor lá instalado na caminhonete, para vocês entenderem como que funciona, tá? Diretamente na caminhonete. E até mesmo para a gente bater essas informações aqui, porque essas informações aí elas podem estar incorretas, né?
o sensor pode estar com problema e tudo. Por que eu tenho esse sensor aqui, aqui avulso, fora da caminhonete? Porque eu achei que ele poderia estar com problema. Se eu não estou enganado, esse sensor aqui é do ano de fabricação da caminhonete, 2003. Então eu pensei que ele poderia estar com problema, porque o ponteiro de temperatura da minha caminhonete nunca chegou no meio, nunca. Nem estressando, nem subindo, nem estressando o motor, subindo serra, nem nada. Então eu achei que ele poderia estar com problema. Mas depois eu descobri que eu acho que é uma questão da caminhonete mesmo. Eu vou até conversar sobre isso com vocês depois, ok? Pessoal, uma informação importante que eu esqueci de comentar é o seguinte. Dando uma lida aqui no manual, a gente tem o seguinte. Número 1, ok? Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Ponteiro na extremidade esquerda, 60, ou seja, 60 graus ou menos, né? O motor ainda não atingiu a temperatura normal de trabalho, ok? Mais embaixo, ponteiro na escala central branca, temperatura normal de trabalho. E mais embaixo, ponteiro na extremidade direita, escala vermelha, a temperatura atingiu um valor elevado, a luz, que é essa aí que vocês estão vendo, manter-se acesa, pare o motor imediatamente e verifique o nível de líquido de arrefecimento, conforme descrito na seção 9, ok? Então disso aqui a gente conclui, né, que a escala do meio ali, essa daqui é 60 graus, 90 graus, é a temperatura ideal de trabalho do motor, né? Um pouco a menos, um pouco a mais, mas sempre objetivando a posição central ali do ponteiro. Ah, mas a minha caminhonete não é desse modelo, a minha caminhonete é do modelo mais novo, não tem problema. Vamos ver aqui no modelo mais novo. Modelo mais novo, número 1, indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, ponteiro na extremidade esquerda, o motor ainda não atingiu a temperatura normal de trabalho. Ponteiro no centro da escala branca, temperatura normal de trabalho, e ponteiro na extremidade direita, temperatura atingiu um valor elevado e a luz manter-se-á acesa, pare o motor imediatamente. Então, mesma coisa, na posição aqui mais à esquerda não está na temperatura ideal de trabalho, temperatura ideal de trabalho e muito quente, perigo de quebrar o motor, fundir o motor, ok? Isso é o que está no manual dos dois tipos aí de caminhonete, com motor diesel, ok? Aí pessoal, acabei de dar uma voltinha aqui com a caminhonete para esquentar o motor, ligado, tá aí. O ponteiro ele fica nessa posição aí, não muda disso aí não, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como que é a medição ali do sensor no cofre do motor, beleza? Aí pessoal, estou aqui medindo agora a resistência do sensor. O jeito de medir é esse aí, beleza? Tá dando aí, ó, 80 ohms de resistência, ok? Depois vou colocar na planilha lá, a gente vê quanto que é isso aí em temperatura. Aí pessoal, eu joguei aquela medição que nós fizemos com o multímetro na planilha. Essas três primeiras informações aí, essas três primeiras linhas, são as informações que o pessoal da MTE Thomson já passou para mim, né? Conforme eu já falei para vocês na outra parte do vídeo. As outras duas linhas aí abaixo, eu fiz uma regra de 3. Então vamos lá, eu peguei como referência a medição de 69 ohms, que equivale a 90 graus. Então, se 69 ohms equivale a 90 graus, 80 ohms, que foi o que a gente mediu lá na caminhonete, com ela funcionando, né, com o motor quente, quanto que daria, né, em graus? Então, quanto maior a resistência, menor a temperatura. Quanto menor a resistência, maior a temperatura. Então, para 80 ohms, que foi o que a gente mediu, deveria estar dando aí, fazendo, né, pela regra de 3 aí, 77 graus, né? Quase 78 graus. A gente não pode levar muito em consideração uma regra de 3 para esse tipo de sensor,
porque a curva dele, ela não é uma reta. A curva é literalmente uma curva. Então, em algum ponto da curva, ele está medindo um pouco mais do que deveria. Ele vai apresentar uma informação um pouco maior ou menor do que deveria, dependendo da posição, né, no gráfico. Então a gente não pode levar muito em consideração uma regra de 3 para chegar na temperatura que o motor está. Eu deveria de ter medido também com o termômetro, né, o termômetro laser, mas eu acabei esquecendo de levar ele. Mas vamos colocar aqui, vamos arredondar esse valor aí, essa temperatura para 80 graus, tá? Então, na minha caminhonete, o meu motor, ele está rodando em 80 graus, na minha opinião, tá? Na minha concepção é 80 graus, o que é 10 graus abaixo daquilo que ele deveria estar, que é a temperatura ideal de funcionamento, que é de 90 graus, tá bom? Aí cada um vai ter uma opinião, cada um vai ter um cálculo, né? Cada um vai ter uma visão desse estudo todo que eu fiz aqui. Mas para mim, a caminhonete, a medição que está lá, que é o que sempre aparece no painel, são esses 80 ohms aí. E pela regra de 13 equivale a 77,6 graus. Beleza? Pessoal, só para a gente fechar aqui com chave de ouro esse assunto, essa daqui é o que eles chamam de polia viscosa, tá? O que é a polia viscosa? A polia viscosa, ela é essa peça aqui que fica no meio da ventoinha, no meio do ventilador lá, das hélices, tá? Isso aqui, ó, esse meio aqui, ele vai um parafuso, e isso aqui ele vai acoplado numa polia, e essa polia passa por ela a correia Poly-V, que vai lá no alternador, que vai no ar-condicionado, tá? E essa correia faz a polia girar, e quando a polia gira isso aqui também. Só que o que acontece? Isso aqui faz um trabalho de fazer girar mais ou menos o ventilador da caminhonete. Por quê? Porque tem um gel aqui dentro, e esse gel ele vai circular ou não aqui dentro em maior quantidade ou não, de acordo com a temperatura que uma placa de metal estiver recebendo aqui. Só que essa daqui eu troquei hoje, eu coloquei uma original. Essa daqui é da Bear, original, tá vendo? Ela é original, só que algum esperto aí, algum mecânico antigamente que mexeu na caminhonete, porque eu comprei a caminhonete com 239 mil quilômetros, ela está hoje com 255 mil. Então, algum esperto aí que mexeu na caminhonete arrancou uma placa que tem aqui, ó, de fora a fora. Ela vem daqui até aqui. E essa placa, ela empurra como se fosse um pistãozinho que tem aqui, ó. O cara até isolou aqui, ele colocou algum tipo de resina aqui, algum tipo de cola, tá vendo? Não sei. Ele isolou aqui. Essa placa, ela vai expandir, ela vai fazer assim ou assim. E nesse movimento, ela abre ou fecha a passagem do líquido viscoso que tem aqui dentro. Só que isso aqui, na minha opinião, na minha humilde opinião, ok? Sem criticar a marca aqui, sem criticar a GM nem nada, na minha humilde opinião, isso aqui não funciona, tá? Se você quer um controle melhor da temperatura da água do radiador do seu carro, prefira o eletroventilador com o sensor que vai fazer vai permitir o funcionamento ou não do eletroventilador, ok? É melhor, mais seguro, funciona melhor, funciona mais estável. Isso aqui para mim é uma coisa que inventaram aí que, sei lá, talvez para redução de custos ou outros motivos que não compensam, tá? Motivos que não justificam você colocar esse tipo de coisa aqui no carro, tá? O motor trabalhar fora da temperatura ideal de trabalho, para mim é uma coisa errada, é errado. Como eu disse, tem uma placa aqui, ó,
de fora a fora. Depois vocês pesquisam aí na internet, vocês vão ver que as novas têm essa placa. E na F250, que usa o motor 6 cilindros Sprint MWM, não é nem placa. Tem um caracolzinho aqui no meio, bem no meio aqui. Esse caracol, ele faz a mesma função da plaquinha de metal que tem aqui, nesse tipo aqui que vai na S10 4 cilindros, né? Motor MWM Sprint 4 cilindros. Só que eu já ouvi falar pessoas que esse caracol da polia viscosa da F250 funciona melhor do que esse modelo aqui. Só que para você colocar a polia viscosa com o caracol que tem aqui no meio da F250 na S10, você tem que fazer uma adaptação, você tem que mudar o suporte onde esse cara aqui vai encaixado lá na caminhonete, lá no bloco do motor. Então não sei se compensa, tá? Mas dá para fazer. Eu não fiz na minha, eu comprei isso aqui novo, 0 bala, original, igual esse aqui, novo, original, e veio com a placa, tá? Então isso aí é uma informação também importante para vocês. Como eu disse, resumindo, na minha opinião, isso aqui não funciona, tá? Isso aqui não funciona bem, faz com que o motor não trabalhe na temperatura ideal de funcionamento, ok? Cada um tem uma opinião, a minha opinião é essa. E dessa forma que a gente encerra esse vídeo. Espero ter ajudado vocês aí a entender um pouco melhor do funcionamento da caminhonete, tá? Qualquer dúvida deixe nos comentários aí que eu tento responder na medida do possível. Valeu, pessoal, abraço!